Finalmente, galera, depois de 2 longos anos de espera, estreou a 3ª temporada de House of the Dragon com um baita episódio bombástico. Logo, já passou a hora aí da gente comentar e analisar tudo que a HBO entregou pra gente nesse último domingo. Então, pessoal, por isso, o João do canal Teoria do Dragão tá aqui com a gente pra falar sobre esse baita primeiro episódio aí da 3ª temporada de House of the Dragon. E aí, João, tudo bem contigo? Fala, Felipe. Cara, que episódio, hein? Olha, pontos muito bons, pontos muito ruins, mas vamos discutir aí o que vocês acharam também. Vai ser legal. Acho que assim que é legal, né, cara? Não, se a gente gostar de tudo, não tem graça. Mas enfim, finalmente, depois de 2 anos de espera, House of the Dragon está de volta com um baita episódio, querendo ou não. É um episódio surpreendente, um dos maiores da série. Só pra explicar pra vocês, pessoal, a princípio, esse vai ser o formato aí de análise de episódio ao longo desses 8 episódios da 3ª temporada. O João, a princípio, vai estar aqui com a gente. A ideia realmente é trazer uma discussão leve, descontraída sobre o que a gente achou. Até porque, de fato, a gente não recebeu os episódios antecipados e acaba ficando complicado, né, João? Pra gente trazer uma análise tão detalhada, tão rápido pra vocês. De qualquer maneira, o João também está fazendo análise dos episódios, trazendo mais detalhes lá no canal dele. Então eu vou deixar o link fixado aqui na descrição do vídeo pra vocês conferirem. E lembrando a todos, é claro, que esse vídeo aqui vai ter spoilers de todos os episódios de House of the Dragon. Não vamos comentar, né, João? Acredito que detalhes sobre o que acontece nos livros futuramente, mas até esse ponto da história, acho que vai valer a pena a gente fazer essa comparação e também comentar, né, o que teve nesse episódio e nos episódios anteriores. Mas aí, cara, vamos começar falando da abertura. O que tu achou da nova abertura aí? Ela ganhou, acho que um temperinho novo, né? O Ramin ali, o próprio Ryan Condal falou, né, que eles fizeram o Ramin fez uma nova versão da música de abertura, mas honestamente eu achei, assim, só com mais grave, não tem ele deu pra entender o Condal quando ele falou que era um tom muito mais escuro, né, muito mais energético. E na verdade Dark, eu não achei. né? Eu não achei. Eu achei bem a trilha de Game of Thrones com mais grave, entendeu? E uns tamborzinhos no final, uma hora ou outra, né? Eu vi que ele colocou umas batidas, um tambor ali. Cara, sinceramente, assim, pra mim não fez diferença, né? Acho que foi chovendo molhado essa mudança aí. Ela tá bem parecida, na realidade, com a do último episódio, com o episódio 8, né? Inclusive, falaram que tinha alguma referência ali à série do Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu não vi, não sei se chegou a ver alguma referência. Eu não notei, pra ser bem sincero. Eu fiquei esperando ser surpreendido pela música e no final eu nem prestei atenção nos gráficos mesmo. E pra mim ficou parecido os gráficos, como tu falou, do episódio 8. Parecia, tipo, a mesma intro, só o finalzinho ali que tá diferente, que apareceu o banner da Casa Targaryen, né? O escudo da casa, mas fora isso eu não consegui notar nada assim diferente. Eles colocaram aquele banner, né, no final ali, ao longo daquela tapeçaria, um banner vermelho, né, com um dragão vermelho, e tiraram aquela composição que a gente tinha da Sala do Trono, né. Lá no começo a gente vê que tem uns detalhes, né, os fios, parece que eles estão sendo tecidos, algo assim, mas o geral ficou bem parecido, né, cara. Mas enfim, falando, né, sobre essa questão dark, a gente vê que ao longo desse episódio também é uma coisa que eu percebi, que ele realmente tá bem dark, bem escuro, uma fotografia bem fria. Inclusive, eu notei uma diferença bem brusca nas cenas da Rhaena, né, que ela acaba o episódio lá, ela acaba a 2ª temporada lá no Vale, né, e parece estar um clima um pouco mais solar, mais quente, uma fotografia mais clara, e aqui já tá bem escuro, bem fechado, até não parece no mesmo dia, né. Sim, a grama tá muito mais escura, parece que tá bem nublado, entendeu? Parece que tava até chovendo, mas realmente ficou, assim, como tu falou, a luz, principalmente das cenas da Rhaena no vale, ficou muito escuro. Não muito escuro, mas ficou bem mais escuro do que a gente viu na última cena que a gente viu, né, no episódio 8. Sim, eu até não falo, assim, questão de ser escuro da gente não conseguir enxergar, não tô reclamando, né? Mas parece, assim, João, que o diretor, né, e a série trouxe essa escolha artística de realmente trazer um episódio mais sombrio, mais frio, né? E uma coisa interessante lembrar que, a princípio, pelo menos se a gente seguir os livros, nesse momento da história, o inverno já chegou, né? Ele já tá em Westeros. Eles acabaram pulando essa informação, mas lá em Fogo e Sangue, no momento que a gente tem a Batalha da Agora, se eu não me engano, o inverno já chegou, de fato, em Westeros, e é um dos motivos que acaba atrapalhando bastante os Lobos do Inverno, né? Que estão vindo lá do norte, a comando do Cregan Stark. Então faz bastante sentido, né? Não sei se foi esse é o motivo que os diretores escolheram para deixar um episódio tão dark, tão escuro. Mas enfim, eu gostei bastante da direção, né? Acho que é um dos pontos positivos, pelo menos pra mim. Eu acho, assim, que o diretor, que é o Lone Panestri, né? Uhum.
Cara, é um diretor, assim, que eu acho que ele sentiu o peso do que é dirigir um episódio de Game of Thrones, principalmente o episódio 1, com uma batalha desse nível, desse porte, né? Eu acho que ele carece um pouco de talento em alguns momentos, e que ele tenta se esforçar, trazer muito conceito, né? Por exemplo, mais lá pro meio do episódio, a gente tem uma cena, por exemplo, onde tem o Corlys e o Adam conversando, né? Ele coloca umas velas, uns livros ali na frente da câmera, dá um desfoque. Então ele parece que quer brincar bastante com os enquadramentos, com a fotografia. E uma coisa que eu achei muito estranho, João, que até comentei lá no Twitter da House of the Dragon Brasil, que em alguns momentos parecia que ele tinha colocado um desfoque digital em cima da cena, lente. Sabe? Eu achei bem estranho. Tem uma cena em que a Rhaenyra, a cena que a gente vai comentar mais tarde, que ela tá falando com a Missária, parece que metade do rosto da Missária tá desfocado, tá bem desfocado, e o resto não tá, né? Sim. E tem outro momento, quando a Alicent chega lá na Sala do Trono, que o trono em volta do Aemon tá bem desfocado, um desfoque bem estranho, que não parece natural, né? E o Aemon tá bem focadinho, assim. Pra quem não manja de edição, né, pessoal? Parece que é um desfoque que não é feito pela lente da câmera, é um desfoque que eles fizeram no computador ali, parecido com o que a gente tem em aplicativos de edição de imagem, né, no próprio celular. É possível fazer isso na edição, mas me pareceu um pouco pobre, assim, não sei o que ele quis esconder, se ele quis dar um conceito, deixar o episódio um pouco mais fechado, né? Honestamente, eu notei essas cenas que você falou, a cena do trono com o Aemon sentado, ela fica bem, bem clara, porque parece que a distância focal da lente tá certa no Aemon, certo? Só que pareceu que ele achou ali na enquadração final, enfim, na composição final, que ficou faltando. Aí ele colocou demais. Se você olha pra direita desse quadro, né, que é a Alicent chegando, ela tá muito desfocada, mas muito mesmo. Entendeu? Sim. E até as espadas ali próximas ao Aemon estão também muito desfocadas, ou seja... Pra mim, assim, eu não manjo de fotografia, né? Mas eu tenho a sensação muito que aquele desfoque ali, em muitos momentos, foi digital, foi feito no computador, e de uma maneira meio porquinha, assim, né? É uma coisa que eu faria, por exemplo, né? Mas, enfim, cara, no geral, gostei muito dos efeitos visuais. O Chip Stealer ali, a cena inicial, questão de CGI, né? A gente tá comentando, cara, foi fantástico, pelo menos pra mim. Em muitos momentos da batalha também. Não foi 100%, mas no geral, assim, eu achei fenomenal a questão de fotografia, de efeitos visuais, dos dragões, a física deles, sabe? Ficou boa pra caramba mesmo, então parece que o cara caprichou, sabe? E acima de tudo, eu gostei muito que grande parte do episódio tu tem aquela tensão, tu tem aquela música meio sutil, tensa no fundo rolando, né? Te dá uma ansiedade, tu vê que alguma coisa tá acontecendo, tá prestes a acontecer ali. Então acho que como atmosfera fechou bastante, assim, foi bem interessante o clima desse episódio, sabe? Sim, ficou bem dark mesmo. A trilha do Ramin nesse episódio foi, assim, aqueles selos, né, arranhando no fundo, ficou bem, bem introspectiva e escura mesmo. Beleza, então vamos falar agora sobre os acontecimentos. Vamos começar então pela chegada da Alicent aí em Dragonstone, né, e com a Rhaenyra combinando todo o plano, né, contando o plano pra ela. O que tu me diz ali? O que tu achou, cara? A Alicent chegando, tentando enrolar o Aemon, né, na real, porque ela escutou a notícia que o Aegon vazou, né, saiu fora com... Ela não sabe com quem, ninguém sabe ainda com quem. A Alicent, nesse episódio, ela tá tentando manter a palavra dela, né, pelo que a gente viu. Tudo que ela fez, em todos os momentos, mas principalmente nessa conversa com o Aemon, foi muito óbvio, assim, que ela tá querendo mesmo se continuar o plano, né? Seguir o plano que ela fez com a Rhaenyra. E a Rhaenyra, eu achei que ela foi... Acho que até ficou jovial o jeito que a Emma Darcy falou ali nas falas, como se ela estivesse acreditando 100%, entendeu? Mesmo o Jace falando, isso é uma armadilha, isso não vai funcionar, ela tá te enganando. Entendeu? Ela acreditou e caiu mesmo assim, tipo, na ideia que não, a Alicent vai abrir os portões, vai dar tudo certo. E cara... Sim, ela tava com uma convicção... Sim. Uma convicção muito grande, né? Eu acho que esses assim foram os dois momentos, né, que meio que me tiraram de centro, né, dos personagens, obviamente. E a Rhaenyra acreditando demais e a Alicent tentando demais em manter o plano, sabe? Essas cenas ficou pra mim, tipo, não vou dizer estranho, mas ficou meio que fora ali do que eu imaginava que elas iriam fazer, né, nos primeiros momentos. E, enfim, o que eu achei muito estranho, né, é a questão do Aemon, porque parece que ele dá uma emburrecida ali, né. Até então ele parecia um cara muito esperto,
muito inteligente, e de fato, né, nos livros lá em Fogo e Sangue, ele acaba cometendo esse erro, que muito provavelmente a gente vai ver em seguir, de sair da capital, né? E a Alicent percebe que ele não quer sair, né? Ele concorda que ali é o melhor lugar. Sim. Entanto, ele vai dando uma emborrecida, ele vai sendo convencido pelo argumento dela, né, e tudo mais. E eu até me lembrei, João, que lá nos livros, né, pelo que eu me lembro, cara, o Aemon, ele não sabe que a Rhaenyra tem a semente de dragão. Isso, ele não sabe, ele tá completamente por fora do looping. Ele acha que é só o Daemon e o Caraxes, são a ameaça exatamente. que resta pra E ele. justamente por isso que ele vai lá pra Harrenhal, né? Então nos livros acaba fazendo muito mais sentido. E aqui na série parece que, por ele saber, né, por ele ter colocado aquela cena onde ele vai até Dragonstone perseguindo os da Prata e ver todos aqueles dragões que a Rhaenyra tem lá no castelo dela, ele precisa dar uma emburrecida, né? Tipo, pois é, realmente, né? Acho que eu tenho que ir pra lá, não sei o que, né? E o mais bizarro é que a Alice tá mandando o filho dela pra morrer, né? Só uma pausa, só um parêntese, é porque a Alicent, tu falou que a Alicent tá mandando o filho dela pra morrer, mas eu acredito que a Alicent não sabe que a Rhaenyra mandou as sementes pra Harrenhal já. Entendeu? Porque a gente não... Esse foi um dos momentos que a série ficou sem dar a entender, entendeu? Tipo, ela não falou quando que as sementes foram. Já vamos falar das sementes, cara, porque antes de tudo a gente teve aquela cena daquele beijo e gurizada, que cena bizarra, assim, que cena ficou muito, muito estranho, ficou... Acho que todo mundo, eu tava vendo com a minha família aqui em casa, né, todo mundo ficou tipo, tá, mas como assim, sabe, do nada, né? O Aemon até então nunca tinha demonstrado nenhum sentimento pela mãe dele, não tinha demonstrado, tipo, a gente não tinha nenhuma pista disso, né? E a gente se pergunta, tá, mas qual que é a necessidade disso tá na série, qual que é a necessidade, digamos... dele ter um amor pela mãe dele, sabe? Cara, completamente desnecessário, né? Me perdoem aí o pessoal que gostou disso, se é que teve alguém que gostou. Mas me parece realmente a cena que os roteiristas colocam para dar comentário e meme na internet, sabe, cara? Honestamente, ficou estranho mesmo, mas se você analisar o Aemon da série, né? Ele vem mostrando aí já desde a segunda temporada, desde a primeira temporada que ele tem aquele lance lá com a Sylvie, a Meretriz lá na Baixada das Pulgas e tudo mais, que ele tem meio que esse complexo de Édipo aí, né, a figura da mãe, né, inclusive o Criston Cole fala pra ele lá na primeira temporada, quando eles estão indo atrás do Aegon, né, que toda mulher tem uma figura da mãe e tudo mais, isso assim, encaixa no personagem dele, ele confundir as coisas, né, confundir o amor materno com o amor real, né, o amor entre homem e mulher, mas... sei lá, ficou como tu falou, cara, ficou meio que tipo fora d'água, entendeu? Ficou meio que sem... Ficou muito estranho, acho que é a palavra certa. Cara, não colou em mim. Mas enfim, falando já de Harrenhal das sementes, a Rhaenyra acaba mandando eles pra lá justamente pensando que o Aemon Targaryen vai pra Harrenhal, vai tomar o castelo, vai chegar com a Vhagar ali, e eles ficam, enfim, apenas lá esperando. Cara, uma desculpa... Vou te falar assim, até melhor que eu imaginava pra tirar eles da Batalha da Guerra, né? Porque muita gente aqui no canal deve saber, mas talvez não saiba, as Sementes de Dragão acabam participando da batalha que a gente viu no final ali do episódio, elas acabam participando dos livros, né? E por algum motivo ali, que eu acredito seja questão de orçamento, os roteiristas acabaram tirando, né, os dragões, o Sea Smoke, o Vermíteio e a Prata e jogaram eles lá pra Harrenhal pra ficar esperando o Aemon Targaryen. Uma ressalva que eu também tenho que fazer é que a batalha a gente acha que já terminou. Porém, a gente não viu a segunda parte da batalha, né? Que a segunda parte final, vamos dizer assim, que é a retomada dos castelos. High Tide ainda tava queimando, né? Maré Alta ainda tava queimando. Deriva Marca ainda tava queimando também. Então eu acho que tem a possibilidade deles chegarem ali, né? Porque a gente viu na cena deles lá com a Alice, que ela avisou que, vocês estão perdendo uma batalha, pode voltar, né? Eu ainda tô segurando nesse fio aí de defendendo o Condor nesse aspecto, porque pode ser que aconteça ainda. Vamos comentar depois, mais tarde, deixei pro final aqui pra gente falar da Goela. Mas um detalhe bem interessante que eu anotei, né, é que nessa cena em Harrenhal, o Wolf tem aquele papo bem chato, bem estranho, né, meio existencialista, mas ele comenta já que ele tá esperando ganhar castelos, ganhar terras da Rhaenyra, né, e o Adam fala, não, se tu tornar um cavaleiro, tu vai ganhar um cavalo, né? E aí ele já fica meio decepcionado. E algo bem interessante, eu gostei, porque a gente sabe o arco que o Wolf vai ter, né, em relação à história. Então já é uma pista bem boa, né, João? Do que muito provavelmente a gente vai ver ali ainda nessa temporada, né, cara? O Wolf ali, ele já tá mostrando que ele tem muita ambição e ele não fez nada ainda, tá ligado? Ele só domou a Silverwing, né? Só domou a Asa Prata. Não participou de nenhuma batalha, não fez nada heróico ainda, né? Então,
Se ele já tá mostrando essa ambição sem ter feito nada, imagine quando ele fizer alguma coisa. Entendeu? E o interessante é que ele fala, né? Tipo, tá, mas as pessoas têm que me respeitar. Eu mereço, né? Eu mereço ganhar coisas. Ele fala algo assim, né? Eu mereço castelos, né? Porque eu tenho esse dragão enorme, esse dragão gigante. Então, é legal ver que já subiu, digamos, o poder, né? O conceito na cabeça dele. Eu achei uma decisão acertada. Ficou muito legal, assim, ver o contraste também do Ulf ali, do Hill e do Adam, né? Os dois, cada um com uma posição diferente sobre o status deles agora, né? O Adam ainda, assim, ansioso pra chegada da Veiga, né? Ou seja, ele quer se provar. O Hill, ele tá meio que dividido, né? Porque ele sabe que ele tem o dragão também, ele sabe que ele escuta o lado do Ulf na questão de reconhecimento, mas ele ele quer se manter, né, nas ordens que ele foi dadas a ele. Sim, cara, eu achei bem legal. Isso acho que é uma coisa que a série acertou bastante até agora em realmente demonstrar esse contraste de personalidade. E eu vou até dizer que é um dos pontos que, pelo menos na minha visão, a série acaba fazendo melhor que nos livros, cara, porque nos livros, lógico, é um livro bem diferente, como a gente já discutiu, né, Fogo e Sangue, mas as sementes, principalmente o Rug e o Wolf, eles não têm uma personalidade definida, né? Eles são muito caricatos, muitos planos, muito 2Ds, não são personagens tridimensionais, né? E acho que é legal a série trazer esses novos aspectos, fazer essa nova visão e também fazer um contraste com eles, porque lá no livro até parece que o Wolf e o Rug têm, digamos assim, a mesma personalidade, né? São dois plebeus que o poder subiu a cabeça, né, meio inconsequentes, então aqui eu gosto de ver esse contraste entre os personagens, sabe, é bem interessante. Mas então, cara, vamos falar agora sobre a cena inicial ali que a gente tem sobre a Rhaena montando o Chip Stealer, assim. Eu vou me permitir abrir meu comentário, eu falei ali que o CGI tava muito bom, né, a fotografia mais escura, de fato a cena tava belíssima, mas cara, realmente sim, é um pecado, né, pelo menos a minha visão, como um fã dos livros ali, que a série acaba tornando a questão do montador, né, montar, domar, conseguir conquistar um dragão de maneira tão fácil, cara, né, porque a princípio a Rhaena simplesmente chegou próxima do dragão, né, ela que nunca tinha conseguido um dragão até então, ou seja, ela tinha o sangue Targaryen, tentou inúmeras vezes, não tinha conseguido, e simplesmente se aproxima ali dele e acaba fazendo uma amizade, daí tem até uma cena... como se diz, meio largados e pelados, né? Onde ela acaba comendo aquela carne do dragão, que é bem nojenta, com mato e tudo, né? Parece que o dragão criou uma conexão com ela, por algum motivo. Mas a gente entende que aquilo acontece em poucas horas, né, cara? Enquanto nos livros, pelo menos o Chip Stealer, ele acaba sendo domado ali por semanas e semanas, né? A Nithos, que é a personagem cortada da série que doma esse dragão nos livros, acaba conquistando ele ao longo de muito tempo, né? A Nithos, né, ou no caso aqui, a Rhaena, ela ficou parecendo pra gente que ela tem esse momento aí que é muito rápido, né? Ficou parecendo dentro do episódio ali, da forma que eles escolheram organizar, meio que o inverso do que a gente viu na temporada passada, que ela ficou muito tempo procurando, mas aqueles momentos que seriam dos contatos dela com o dragão ficaram, tipo, muito juntos um do outro, né? Era pra ter se dado uma ideia, eu acho que talvez pela iluminação, pela forma com que eles montassem as cenas, que tinham se passado alguns dias, entendeu? Porque pra ela chegar perto do dragão, falar alto valeriano com ele, inclusive ela tentou até cantar a musiquinha que o Daemon canta, entendeu? De domar o dragão, né? Para o dragão receber um novo montador, e o Chip Stealer já levou ela pra cima lá do negócio, da pedra, e ficou com raiva dela. Então, assim, eu achei interessante, mas ao mesmo tempo mal montado, entendeu? Eu acho que ela poderia, cara, é aquela questão, assim, que os roteiristas podem resolver da forma mais fácil possível. Ela poderia, talvez, conversar com o dragão, ou falar pra si mesma, caramba, já tô há semanas aqui, já tô há vários dias aqui, sabe? Né? Mostrar uma passagem de tempo, por exemplo, tá um dia chovendo, outro sol. Exato. É isso que eu achei que faltou, né? Ou ela falar pra gente, como você citou aí, ou então o cenário mudar de alguma forma, o tempo, né, do dia, a noite, alguma coisa do tipo. Podia, por exemplo, assim, cara, ser até o prólogo do episódio, né? Uma cena de abertura ali, de alguns minutos, passa alguns dias, uma montagem, ela chega e monta o dragão, a abertura da série, né? Assim como a gente já teve em Game of Thrones. Acho que é uma maneira, cara, uma cena bonita pra caramba, né? Eu acho que eu não vejo tanto problema. É o que a série decidiu fazer em relação aos dragões, todo mundo monta o dragão no mesmo dia, né, de maneira fácil. Mas vamos falar então da Batalha da Guerra, né? Pelo que eu entendi, acaba ficando claro pra gente que a Baela acaba
vendo, né, a questão da Gwen e acaba falando pra Rhaenyra, né? Isso, a Rhaenyra pede pra Baela no começo do episódio pra ela chamar o Corlys, né, pra levar um número de navios pra fazer o cerco a Porto Real. Só que eu acredito que nesse tempo que a Baela voou até o navio do Corlys ou até Deriva Marca e foi dar essa mensagem, ela viu que a batalha tinha começado. Entendeu? E ela entregou a mensagem. Inclusive, a gente tem a cena do Allen e do Corlys no navio lá. Eles estão discutindo justamente o plano deles, o plano da Rhaenyra, no caso, de tomar Porto Real. Então, acho que foi nesse meio tempo aí que ela pegou a ideia da batalha, entendeu? Que tava começando. Isso. E aí, parecido com a batalha de Pouso das Gralhas, né? Parecido com a batalha de Pouso das Gralhas, a Rhaenyra que decide, né, montar a Syrax e ir até lá, né? E uma coisa bem interessante, que acaba sendo mostrado um pouco depois, né? E eu até comentei lá no Twitter, que aparece que a Guela ali, né, tá rolando meio que na esquina de Dragonstone, né, cara? E aí eu até tenho que pegar essa informação corretamente, né? A gente sabe que é próximo, mas realmente me pareceu que é muito perto na série, né? Parece que é muito, muito, muito perto mesmo, sabe? Sim. Eu acho que eles exageraram um pouco. Tudo bem, né? Por questão visual, dá pra entender isso aí, mas eu imagino... É uma coisa até que, digamos, eu tinha comentado contigo, né? Que eu imaginava muito que a Baela seria quem iria avisar, né? Exato. Eu achei também que ia ser uma patrulha da Baela, que ela iria ver os navios vindo. Eu acho até coerente, de fato, a gente ser possível avistar a batalha ali de Dragonstone, mas, tipo assim, lá no horizonte, lá no fundo, sabe, cara? E ali parecia que tava rolando do lado da ilha, né? Ficou até bem estranho. Inclusive, essa proximidade da ilha que eles fizeram na série virou até um plot point, né? Depois, quando a gente começar a falar da batalha, o Corlys faz uma manobra ali que ele usa uma passagem entre as duas ilhas, entendeu? Sim, é um pequeno canyon, né? Mas enfim, cara, a Rhaenyra acaba descobrindo sobre a batalha, ela decide ir, e aí a gente tem aquela polêmica cena, né, que a gente tinha visto lá no primeiro teaser, a gente não tinha botado fé, que a Rhaenyra de fato acaba sendo trancada no seu quarto, dessa vez pelo próprio Jace, né? E aí, cara, o que tu achou? Vou jogar a bola pra ti aí, que meu advogado até me mandou uma mensagem aqui pra não falar o que eu penso. Olha, cara, honestamente, esse é o ponto mais baixo do episódio. Ele fere toda a lore que a gente conhece de Game of Thrones, toda a lore que a gente conhece de Guarda Real. E ficou assim, a decisão, na real, ficou na mão do Loras Marbrand, que é aquele carequinha lá da que é o juramentado da Rhaenyra, no caso, né? Isso. E nesse momento ele é o único guarda real da Rhaenyra, certo? A gente tinha o Stefan Darkly, tinha o Eric, né? O Eric, perdão. E eles se foram aí na temporada passada. E jogar nas mãos dele a decisão de ir contra a palavra do monarca e literalmente dar a vida, porque ele sabia, né? O Jace falou, você tá dando a sua vida pela dela, entendeu? Fez sentido no contexto da história? Sim, fez sentido porque ele entendeu que ele estaria literalmente indo contra a monarca. Porém, quando a Rhaenyra abre a boca e ela fala, abra a porta agora, ela até mandou um palavrão lá, era pra ele ter aberto, entendeu? Era pra ele ter aberto, porque infelizmente, ele vai... Eu espero que nos próximos episódios ele sofra a consequência disso, entendeu? No mínimo, né, cara, obviamente, essa cena é absurda em contextos, assim, inimagináveis, né? Não faz sentido nenhum, né? Tudo bem que o Jace é filho da Rhaenyra, é príncipe, mas isso pra um guarda juramentado é basicamente nada. Nada. A palavra da pessoa que ele jurou, né, proteger a vida, da pessoa, digamos, a quem ele serve, é a única palavra que importa e pronto. É inegociável isso, sabe? É inegociável. É uma traição, assim, sem tamanho, a ponto dele perder a cabeça e a família inteira perder a cabeça até, sei lá, 10ª geração, sabe? Entende? Então é uma cena muito absurda. Nenhum guarda de nenhuma maneira faria isso, né? Eu acho que seria até mais coerente, por exemplo, ele lutar com o Jace e o Jace matar ele né? E o Jace trancar a Rhaenyra ali, né? Ou ele assassinar o Jace assassinar ele de alguma forma sorrateira ali, entendeu? Porque isso aí vai de encontro a tudo que a gente sabe de guarda real, entendeu? O guarda real protege a coroa, protege a pessoa da coroa, que é justamente o monarca, no caso a Rhaenyra, e ele tem que obedecer às ordens do monarca. A ordem do monarca supera qualquer ordem que ele receba,
da mãe dele, do filho dele, de todo mundo. É a ordem do Todo monarca. mundo, cara. A quem ele serve é Deus. Acabou, né? E aí, realmente bizarríssima aquela cena dela implorando pra sair, dela batendo na porta. Só o fato de tirá-la da batalha, pra mim, né? Eu sei que nos livros a Rhaenyra não participa da batalha. Eu gostaria muito que participasse. Eu acho que ela poderia lutar, sabe? Mas, cara, ela fica trancada ali, sabe? E eu até comentei com o pessoal no Twitter, lá falei, cara, tinha 1 bilhão de possibilidades que eles poderiam fazer pra tirar a Rhaenyra da batalha, né? Sim. Acho que nem vale a pena citar todas aqui, mas Não, essa mas sim foi a eu acho que pior todo possível. mundo, Felipe, todo mundo acha que quando viu, né, esse teaser e essa possibilidade surgiu já no primeiro teaser, né? Todo mundo meio que fez uma ginástica mental ali pra tentar entender que aquela cena, tipo, eu mesmo, eu fui vítima disso. Eu falei, não, ela tá só reagindo à notícia da batalha, que o filho dela morreu, ela tá batendo de ódio ali, escondida, porque não quer que a corte dela, com aqueles homens, vejam ela tão nervosa, entendeu? Enfim, Sim. tinha várias possibilidades e eles escolheram a única que é completamente ilógica, na minha visão. Enfim, a partir disso a gente tem o Jace. Cara, eu não sei, assim, eu achei, assim, muito bizarro, né? Não querendo falar mal do ator, mas parece que ele tá drogadão, assim, querendo ir pra batalha, né? Ele fala, Baela, a gente tem que ir lá, chegou a nossa hora, a nossa chance de a gente se provar, né? Eu achei muito engraçado o olhar que ele faz ali, a maneira que ele fala, assim, tipo, ele tá muito, muito pilhado pra ir lá lutar com o Vermax, né? Tipo assim, caramba, tranquei minha mãe aqui, agora eu tô livre pra pegar e fazer o que eu preciso fazer, o que eu queria fazer há tanto tempo, né? Porque a Rhaenyra sempre tá ali podando ele. E os dois vão pra batalha. Cara, no geral, assim, eu imagino que quem não conhece os livros, quem não leu Fogo e Sangue, quem não acompanha nossos canais aqui vai achar o máximo, vai achar essa batalha incrível. Mas pra mim, cara, que leu esses livros lá em 2019, né? Há mais de 6 anos e imaginou diversas vezes, né? Releu diversas vezes. Cara, eu não acho terrível, mas ficou muito abaixo do que eu esperava, sabe? Muito, muito abaixo mesmo, assim. Eu acho que é uma batalha com muita barriga, né? Por exemplo, a gente tem essa cena que tu comentou anteriormente do Corlys ali, preso naquele desfiladeiro, né, manobrando o navio, depois todo aquele combate dele com a comandante da Triarquia, uma barriga muito grande, sabe? Não precisava, sabe? A batalha não consegue criar atenção. Principalmente porque, né, João, ela já começa, tipo assim, quando começa a mostrar a batalha já começou, os navios estão pegando fogo lá, sabe? Então tu não vê o começo, tu não vê eles avistando os navios, tu não vê o primeiro confronto ali, sabe? Esse foi um dos problemas, né? Eles tinham esse desafio de fazer a batalha parecer grandiosa e emocionante, mas o que, quando eu li o livro pela primeira, segunda, terceira, quarta vez, a única coisa que torna a Batalha da Goela tão emocionante como ela é justamente a falta das crianças da Rhaenyra ali naquele momento. Tudo isso que tu comentou do Jace, o Jace tá pilhadão pra ir pra batalha e tudo mais, faria muito mais sentido se o Viserys e o Aegon estivessem capturados na mão do Sharakuloha, entendeu? Isso pra mim seria tipo o ápice, né? Porque a gente não teve o Aegon chegando no Stormcloud. Sim, eles foram esquecidos, né, cara? Isso. A gente sabe, lá no episódio 6 ou 7 da segunda temporada, eles saem ali do vale, tem uma cena, né? Inclusive a Rhaena fica pra trás pra procurar o Chip Steele. A gente nunca mais sabe deles. Então, a princípio, talvez eles chegaram lá, talvez não, né? Mas absurdo como o roteiro excluiu eles, né, sabe? Então, e precisaram dar precisava desse toque emocional pro Jace, né? Pra fazer todo essas ações que ele faz aí de trancar a mãe e de como é o nome? De chamar a Baela pra batalha, entendeu? De ficar ali extremamente pilhado mesmo. Se o irmão dele tivesse capturado, o Viserys, beleza, ainda vai, entendeu? Mas do jeito que montou, ficou realmente fora d'água. Ficou, assim, um cara buscando só adrenalina, talvez. No geral, depois acaba chegando a Rhaena com o Chip Steele, ela acaba fazendo toda aquela bagunça. E daí tem toda aquela confusão, e daí tu pensa e olha, caramba, cara, é um monte de adolescente aqui, doidão, que não sabe o que tá fazendo, entende? Fazendo confusão, fazendo birra, né? Parece que todo mundo ali é inconsequente, não pensou direito, sabe? Não consegui comprar, cara, eu não consegui, assim, eu respeito, né? Tenho certeza que muita gente aqui no canal, no teu canal, vai gostar, vai falar que sim, tudo bem, mas eu não consigo comprar, assim. Achei bem fraquinha, sabe? Também, a chegada da Rhaena também é outro motivo aí que eu achei que iria cair, porque ela iria escoltar o navio das crianças, né? E não foi. Ela simplesmente estava voltando pra Dragonstone ali e viu a batalha, tipo, de canto de olho, né? Sim. E cara, assim,
meio que defendendo um pouco ela tava no estágio, né, assim, agora nos pondo na pele da Raina, ela tava conseguindo ter a comunicação com o dragão, conseguiu montar no dragão, fazer com que o dragão fizesse ali, obedecesse os comandos, né, voar, subir e tudo mais, inclusive até quando ela vê a batalha, ela fala, voe, Chipsy, vá pra batalha pra ajudar, né, e ele vai. Então, pra mim, assim, fez um pouco de sentido que ela tava achando que tava no controle, só que, na verdade, quando começou a vir as bolas de fogo e ele começou a ser atingido, aí ele ligou o verdadeiro, né, o F, né? E foi pra cima de tudo, pra todos, inclusive até da irmã dele, né, que não deu tempo de reconhecer ninguém. Eu acho assim, que essa parte da Rhaena realmente faz sentido, é coerente, né, se a gente pegar isso, ela pegou um dragão selvagem, é óbvio, né, cara, que o dragão nunca lutou uma batalha, ele nunca montou um ser humano, é meio lógico pra mim, né, que o dragão de fato vai fazer cagada, não vai obedecer completamente ela, então isso não vi problema, mas em relação ao que a gente tem com a história original, cara, foi um downgrade, assim, bem significativo, né, essa falta de organização, essa bagunça, né, e eu acho que o problema é que a batalha ela não tem um ápice, ela fica indo e voltando, sabe? Então, ela, como eu disse, a gente já não vê o começo dela, né? Daí chega ali a Bailey e o Jace ajudando, queimando os navios, né? Só que a gente nem sabe que eles estão queimando direito, tipo, a gente não conhece o inimigo como um todo, a gente não sabe onde tá a comandante da hierarquia, daí depois a gente tem aquela cena da passagem, daí fica 2-3 minutos do Corlys ele tentando passar naquelas pedrinhas, daí ele passa, daí ele avista a comandante, tipo assim, não tem uma linearidade, sabe, João? Isso que eu senti falta. Ficou bem confuso mesmo. Os dragões, tu tocou num ponto que eu achei que acho que é o mais importante pra desfazer essa confusão, que era a identificação dos navios. Até no vídeo que eu fiz sobre a Batalha da Goela lá no meu canal, eu tive o cuidado de pintar as velas do navio da Triarquia de roxo. HBO, por gentileza, contrate o João aí. Não, uma consultoria. Porque fala sério, tipo assim, você não tem como notar que navio é de que facção sem identificação nenhuma. Entendeu? Porque todo mundo que tá ali de longe é só homenzinho andando dentro do navio. Sim, e eu também não consegui identificar, né? Entendeu? No meio da fumaça e tudo mais. Então, cara, pega, por exemplo, Spoils of War, né? Que é uma batalha que já tem vários furos de roteiro. Mas caramba, cara, a catarse que tu tem quando a gente vê a Daenerys chegando com o Drogon, né? E todas as manobras que ela faz, a gente tem aqueles momentos de Bronn tá tentando atacar o Drogon, né? O Tyrion assistindo de longe. Cara, aquilo ali é uma obra-prima de direção de roteiro, né? Tirando os furinhos que a gente tem. E como se diz, os plot armors. Pra mim é uma baita batalha. Eu esperava algo desse nível, até porque aqui a gente, nos livros provavelmente tem 5 dragões. Tudo bem ser 3 dragões, sabe? Acho que não foi o que deixou a batalha ruim. Mas realmente que tu não tem, digamos, uma catarse. Tu não tem aquele momento assim, uou, caramba, sabe? Os dragões chegam, tagam fogo nos navios, tá, beleza. Tem muito combate ali dentro dos navios. Eu não consegui comprar, João, aquela garra, aquela vontade que a comandante da hierarquia tem de matar o Corlys, né? Ela parece até muito boba, inconsequente. Tipo, caramba, cara, ela é uma comandante de uma das maiores frotas navais do mundo, né? E ela faz justamente esse passo de passar perto ali da goela, de Deriva Marca, né? E de High Tide, de Maré Alta, justamente pra se vingar do Corlys, né? Tipo, caramba, cara, como tu é inconsequente, sabe? E o Tyrion Lannister ali do lado meio que aceita tudo isso, sabe? Então, pô, caramba, tu já vai se suicidar logo no teu primeiro passo da guerra, tu já foi contratada justamente pra quebrar esse bloqueio, né? Tu já vai pegar, já vai bater de frente. Tirando o fato que ela tá do lado de Dragonstone, na série, pelo menos, do lado de Dragonstone, onde a Rhaenyra ele tem 5 dragões, sabe? Ficou assim, acho que os personagens meio que deram uma emburrecida legal, entendeu? Todos os personagens envolvidos. O único que eu acho que não emburreceu mesmo foi o Corlys. Que toda essa manobra que ele fez foi justamente pra tirar a Sharaco, né, de quebrar o bloqueio. Ele levou ela ali pra passagem pra, enfim, trancar ela nas pedras. E, bom, a gente teve. Eu gostei de alguns pontos da batalha que, assim, o Alto Valeriano dos montadores ficou muito legal. A gente viu os nomes dos dragões em Alto Valeriano, né? Pelo menos do Chipstealer e da Bailalua, né? Eu achei muito interessante. Vermax não tinha outro nome pra ser, mas era só Vermax mesmo. Mas, assim, a batalha ela deixou um senso de confusão. Eu acho que assim que eu terminei de assistir o episódio, a minha mente ficou pulando entre os momentos.
entendeu? Exatamente. A chegada inicial, depois o Corlys indo pro desfiladeiro, depois... Não, o Jason... Não. Aí, sabe, eu mesmo não consegui me situar depois, porque ficou tão confuso. Sim, ficou confuso. Não. Eu acho assim, cara, a batalha poderia ter claramente uns 10 minutos ali, um momento em que o Jace chegava, um monte de navio, né, a frota da Triarquia, a frota Velaryon de outro lado, eles se encontrando, os dragões chegando, né, depois chega mais os 3 dragões ali no meio, e pronto, sabe? Mas ficou uma confusão, eles quiseram adicionar muitas camadas, muitas subtramas ali, sabe? E Sim. Com certeza, cara, o Aegon e o Viserys ali fizeram muita falta. Porque a princípio eles só estão lutando, é uma guerra, uma disputa entre as frotas, né? Nos livros tu tem os filhos da Rhaenyra no meio, então, tipo assim, é muito mais desesperador, tu quer achar, tu quer saber onde eles estão, sabe? Né? E tem também o ângulo, né, que é um risco muito maior. Eles estavam queimando os navios, uma coisa também que eu notei, tipo, eles só passavam e queimavam, não estavam nem aí, entendeu? É porque eles, no contexto da série, eles tinham essa liberdade. Ali era só os inimigos, né? Não tinha um potencial, o irmão dele tava em um daqueles navios, entendeu? Então ficou, tipo, bem aleatório mesmo. Tipo, eles chegaram, queimaram 1, 2, 3 navios e saíram fora. Mas e aí, finalizando, cara, a gente teve a morte do Vermax ali e a morte do Jace, consequentemente. Cara, eu gostei que pelo menos uma vez na série, na hora de morrer, eles conseguiram dar um CGI decente pro Vermax, porque até agora a gente não tinha conseguido ver ele bem, né? Mas eu não sei, assim, se foi questão que eu já tava meio decepcionado com o episódio em si, mas eu não consegui achar tudo isso, né? Eu sabia que o Vermax falecia, morria, mas eu não consegui, digamos, achar, que baita morte, assim, né? Como eu previa, né, o Ship Stealer teve a mão... uma mão enorme de culpa aí no Vermax ter descido tão baixo e ser preso ali enfim, ser atingido, né? E... Cara, assim, em termos de relação aos livros, ficou igual, entendeu? Inclusive até a cena final do Jace ali, eu achei meio que... Tem até uma imagem que eu vou procurar depois, se eu não me engano é a imagem que tá no livro. É igualzinho, de fato. É igual, ele abraçado ali com... Se as roupas fossem iguais, ele, tipo, você dizia que era a mesma coisa, né? Sim, mas sim. Fora isso, cara, a inconsistência, tipo, mais pesada pra mim, não vou dizer a mais pesada, mas uma que ficou flagrante pra mim quando eu tava assistindo foi que as cordinhas que eles usam era literalmente corda, não era nem corda de aço, né? Uhum. Então, tipo, o dragão ali com aquelas garras dele afiadas tá, tipo, pra quê, né? Ele foi bem burro, na real, não mandar... A Bela manda a Mundência voar abaixo e corta a corda. Massa, a Mundência não é uma dragão grande, uma dragão média pra pequena, né, cara? Aquilo ali foi massa, mas o próprio Jace não pedir pro Vermax cortar as cordas, ficar só mandando pra subir, eu achei, não sei, eu achei estranho. Eu acho que poderia, pra mim faria mais sentido se ele realmente fosse acertado por uma balista, né? Talvez no olho ali, cara, uma baita balista, atravessou o crânio, e o dragão caía. Tiro certeiro, né? Ou realmente na asa, ele perdesse uma asa, algo assim no mastro de um navio, né? Ficou meio estranho. Não sei, precisa assistir de novo, mas não achei tudo isso, assim, né? Não me deu aquela emoção. Daí o pessoal vai falar, Felipe, mas é que tu sabia. Pô, eu sabia, mas quando eu vi, eu pessoalmente, né? Quando eu vi a Rhaenys falecendo, quando eu vi o Lucerys falecendo, né? Sendo engolido pela Veigar, eu fiquei impactado como se eu nunca tivesse visto aquilo na vida, né? Sim. Aqui eu não consegui sentir isso, sabe, cara? Acho que justamente por episódio ter esses picos e vales, assim, constantes, né? Não ter essa catarse, eu acho que faltou esse peso emocional na morte dele. E também, como você falou, acho que o mais importante aí foi o ato dele tomar da flecha, né? A balista, no caso. E no livro, se eu não me engano, ele bate num navio, entendeu? Ele toma a flechada e bate no navio e cai, afunda junto, entendeu? Aqui ele foi afundando assim na água, tipo que ele, sabe, parece um carro morrendo. ficou muito anticlimático, entendeu? A música ficou muito massa. Da mesma forma que fizeram a música quando a Melis morreu, né, pra Veiga, aquele violino assim puxando, subindo, aquele crescendo, né? E fizeram da mesma forma, só que um descendo, né? O Jace descendo e a música foi diminuindo, até que ficou só um ruído meio que branco, né? E depois a música acaba e vem as flechas, né? Quando ele se apoia ali na madeira. Mas realmente ficou, assim... Sei lá, faltou impacto, acho que é a palavra mais certa. Faltou impacto pra morte ser mais visceral. Ficou muito agoniante e não visceral.
Tá, João, me diz aí, qual que é a tua análise do episódio? E me diz aí, cara, de 0 a 10, quantos dragões de ouro tu dá pra esse primeiro episódio da terceira temporada da Casa do Dragão? Depois que tu falar, eu vou dar minha opinião aí. Tá bom. Eu acho que, assim, como o episódio 9, que era pra ter sido, ele foi um bom episódio, certo? Ele teve ali o peso emocional da morte de um personagem importante, ele teve uma virada, né, na situação, no contexto geral da guerra, mas como o peso da Batalha da Goela, ele não trouxe o que eu esperava. E, tipo, ele foi um downgrade. Acho que a palavra certa é um downgrade. Todos os pontos que a gente falou, da própria Rhaena chegando sem querer, da própria Rhaenyra ficando presa no quarto, da ausência dos príncipes. Se a gente fosse deduzir, eu acho que tirar, né, uma moeda de ouro, um dragão de ouro para cada dessas inconsistências ou falhas, né? Ficaria ali uns 8, 7,5 no máximo. Mas qual seria, digamos, a tua nota, assim, de coração, cara, né? 7 dragões de ouro. 7 eu acho que é legal. Então tá, cara, vou te dizer assim, João. Assim, até a metade do episódio, até começar a Goela, de fato, eu tava gostando bastante ali. Mas pelo beijo da Alicent com o Aemon ali, até o Aemon ficando um pouquinho burrinho, a Rhaenyra também sendo trancada, e a confusão foi a Batalha da Goela, eu acho que eu dou um 5, assim. Acho que foi um downgrade grande, assim, em relação aos livros, né? Em relação ao que a série mostrou. House of the Dragon em si já conseguiu provar pra gente, esses mesmos roteiristas já conseguiram provar que eles conseguem escrever melhor, conseguem fazer coisas mais coerentes. Um episódio desse, cara, putz, tinha tudo, assim, pra ser top 10 do universo Game of Thrones, sabe? Pra ser quase que imbatível, né? Então, por isso, eu vou dar 5 dragões de ouro aí pro primeiro episódio dessa temporada. É uma pena mesmo. Eu mesmo tinha, antes da temporada vir ao ar, eu sempre enchi a boca pra falar que esse era um daqueles episódios que, assim que saíssem, você podia correr lá no IMDb, podia correr no Rotten Tomatoes, que ia estar 10 de 10, porque todos os elementos pra uma TV de altíssima qualidade e contando uma das batalhas mais violentas, né, mais grandes em termos de escala, estavam ali, e os caras, infelizmente, eu acho que não entregaram o que merecia o evento, o episódio, tudo. Pois é, cara. Mas então, pessoal, por enquanto era isso. Eu agradeço, João, aí a tua participação. Confiram também o canal do João, o Teoria do Dragão. Vou deixar o link aí. Vai fazer bastante vídeo, né, cara, agora semana, analisando, trazendo novidades, trazendo novos detalhes aí que a gente não percebeu. Aqui no Voo do Dragão também, pessoal, vocês vão ter uma cobertura completa. Eu vou trazer bastante vídeo de lore, dos dragões, as conexões entre a série. Então se inscrevam, ativem o sininho. Obrigado por me receber. Se inscrevam aqui no Voo do Dragão, confiram lá o Teoria de Dragão, e a gente vai ter bastante material aí até os próximos meses aí pra discutir e analisar também. Então tá, pessoal, deixem aí quantos dragões de ouro aí vocês dão pra esse primeiro episódio da terceira temporada. Por hoje era isso, confira os outros vídeos do canal, até o próximo vídeo, valeu e fui!